Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aí, São Paulo, 16 graus. Um sol aqui que parece mais aquela luz de geladeira, sabe? Só ilumina, mas não esquenta. Ó, estamos aqui em São Paulo, capital, 6h18, 10 de novembro. Vamos embora da ZL aqui para a Zona Sul e aproveitar desse tempo aqui com vocês para falar um pouquinho da palavra, comentar sobre a vida, fazer um devocional, aquilo que for acontecendo aqui durante o dia, né? E eu gosto muito do devocional. Eu particularmente utilizo aqui um aplicativo da Bíblia que tem um devocional diário onde ele coloca para cada dia um versículo e ali você pode ler, meditar, ler um capítulo, né? É bem legal. Então é a partir dele que eu quero comentar aqui com vocês. E o devocional de hoje ele está em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2. Fala assim: orai constantemente, ou perseverar na oração, com o coração alerta e agradecido, tá? Claro que cada versão vai falar de um jeito diferente. Alguns vão falar sobre velar com gratidão, tudo mais. Mas acho que as três características principais desse versículo é a oração e alerta. Oração, alerta e agradecido, tá? É estar atento, tá? O que seria uma oração em alerta, né? Eu brinco que a oração que não é em alerta é aquela oração que você faz, às vezes já deitadinho lá debaixo do teu cobertor, mas nesse friozinho de São Paulo, aí você ora assim, a fala já tá murcha, já tá quase caindo no sono. Me parece que tá muito alerta, né? Então a oração alerta é a oração consciente, né? Prestar atenção no que você tá falando, na construção do que você tá falando, porque nada mais é a oração do que uma conversa com Deus. Então seria estranho, né? Uma conversa com alguém, primeiro, uma conversa onde só você fala, né? A outra pessoa só ouve. É interessante que a oração, que é uma conversa com Deus, seja um diálogo, né? E outra coisa, uma construção, né? Você não vai conversar coisas, um assunto com uma pessoa, de repente fala outro assunto, depois fala outro assunto, depois fala outro assunto, sem continuidade, né? Então a gente talvez tenha aprendido errado, né, sobre a prática da oração, mas que esse momento agora pela manhã possa nos instruir sobre oração. Então a gente já começou aprendendo aqui que oração é uma conversa, né? É um diálogo. E se a gente crê que tem um Deus lá em cima que ouve por intermédio de Cristo e do Espírito Santo, naturalmente, se ele ouve, ele fala, né? Então ele está disposto a falar conosco de várias formas. Muitas das vezes a gente vai ouvir mesmo no nosso ouvido uma voz, algumas vezes na nossa cabeça uma voz, às vezes por intermédio de alguém, um amigo, um familiar, um irmão da igreja, e uma mensagem na internet como essa. Tantas formas, né? Deus tem para se comunicar. Mas eu queria pegar um pouquinho aqui antes de falar sobre. Hoje eu não vou comentar sobre gratidão. Comentei já um vídeo recente aqui só sobre isso. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre a oração, né? Muitas das vezes as pessoas têm dúvidas, né?
Ou pior, às vezes vê alguém que comenta ou fala, orar por muitos minutos, muitas horas, madrugadas a fio, e é uma bênção conseguir chegar nesse patamar. Mas às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas eu não consigo nem orar nem 5 minutos, né? Como é que eu vou ficar 3 horas orando? Como é que eu vou ficar 5 horas ou uma madrugada inteira orando? Então a dica, já começando aqui, tá atrelada a como você pensa a oração, tá? E aí nós não precisamos inventar a roda, né? A gente pode observar Jesus Cristo lá no Evangelho, orando ao Pai. Ele fala assim, ora, quando vocês orarem, orem assim. E ele vai montar uma estrutura aqui, né? Então, vamos passar brevemente sobre essa estrutura. Ele vai falar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, a primeira parte da oração aqui, Pai Nosso, é evidenciar a santidade de Deus. Então, santo é o que Ele é. Então, a primeira ação nossa é orar sobre o que Deus é. Então, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é digno de todo louvor, Deus é majestoso, Deus é o Todo-Poderoso. Então, tantas características de Deus que a gente pode ver pela palavra podem ser aplicadas aqui. Então você começa com um belo de um elogio, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então aqui a gente tem uma característica do próprio Deus sendo exaltada, né? Aí ele fala assim, ó, venha a nós o teu reino. Aí vem a palavra de esperança, porque o reino de Deus em parte já veio por intermédio de Jesus Cristo, né? Nas fortalezas espirituais o reino já veio, mas existe uma promessa de um reino terreno total que ainda não aconteceu, que é o reino do Jesus vindo aí em sua segunda chegada até essa terra, né? E aí esse reino quebrará todo o jugo, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Desculpe. Então a gente pode orar sobre esse reino, né? Então venha a nós o teu reino, que esse momento de vida que a gente tem, que é só passageiro, e que as conquistas que a gente tem aqui não nos cravem no coração nessa terra, né? Mas que façam a gente observar, querer e almejar a vinda definitiva, né, do reino de Cristo aqui nessa terra. Então venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí dói, né? Aí dói, porque ó, a gente quer a nossa, né? Quantas das vezes a gente já chega orando pedindo a nossa vontade, né? Ah, Deus, se for da tua vontade, mas eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa. Muitas das vezes a gente ora assim, eu tenho que me colocar aqui também, né? Tem que aprender sempre aqui com a palavra. Então às vezes a gente ora assim, mas a palavra ensina que a gente precisa pedir para Deus que seja feita a vontade dele, assim na terra como é nos céus. Ou seja, lá em cima todo mundo obedece, aqui embaixo a maioria não obedece. Mas a gente vai lutando aqui, vai buscando, né, para tentar ao máximo obedecer. Então, seja feita a tua vontade assim como
terra, assim como é no céu. Aí vem a petição, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó, o sustento, né? Orai pela porta de emprego, pela saúde. Pão de cada dia. Livra-nos do mal. Uma proteção aí, né? Perdoa as nossas ofensas. Em alguns lugares vai falar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido ou aqueles que nos devem, né? Então olha só, pediu pelo sustento, pediu para livrar de todo mal, a proteção, tudo mais. E aí perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, o assim como aí é uma comparação, né? Ó, se você não perdoa, ou da maneira que você perdoa, é assim que você ora pedindo perdão para Deus, né? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? E aí, você tem perdoado? Tem guardado mágoa, rancor? Tem feito só aquele meio perdão, que é só da boca para fora, mas no coração tá amargurado, tá guardado? Então, se você orar o Pai Nosso, da mesma forma que você tá perdoando, é a mesma forma que Deus vai te perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? A quem nos deve. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, né? Estou pedindo aí para Deus a sabedoria, que a tentação ela vem e não é inconsciente, ela vai no consciente, né? É uma decisão, se deixar levar pela tentação. Mas livra-nos do mal. E aí muitos pulam a última parte da oração. Tradicionalmente aí param nessa parte anterior, mas a última parte diz assim: porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Amém. Então volta a governança de Deus. Então começa com o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, um elogio ao Pai, e termina com: pois teu é o reino, o poder e a glória, né? Todas as coisas são dele, para ele, né? Então a oração ela tem esses bloquinhos. A gente comentou aqui, acho que 10 minutinhos sobre essa estrutura que Jesus ensina ali no Pai Nosso. Então é só seguir a mesma metodologia. Para exercitar, você pode começar citando a primeira parte ou a parte do versículo, e depois você faz a tua parte, você complementa. Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deus, eu entendo pela palavra que tu és santíssimo. Eu entendo pela palavra que o Senhor governa sobre todas as coisas. Eu leio na palavra e entendo por ela que o Senhor é que está no controle de tudo. Então, vai trabalhando ali argumentos em cima desse trecho. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui no meu dia a dia, no trabalho, nas decisões, para quem é chefe, para quem é empresário, para quem é funcionário. Senhor, aqui nas minhas decisões eu venho aplicar a sabedoria do teu reino, para que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu quero colocar aqui uma situação que aconteceu na minha casa e eu preciso de sabedoria para entender a tua vontade, né? Então você vai trabalhando ali. O nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Senhor, me dá saúde, continua me dando força, vigor para poder trabalhar,
para poder estudar, para poder terminar a minha graduação. E assim você vai trabalhando cada um desses pedacinhos do texto, né? Você vai ver que vai dar uma oração bacana. Depois, com a prática, você vai aprendendo aí. Deixa eu fazer uma pausa aqui rapidinho, mas vamos de volta. Então, eu queria olhar um pouquinho o outro aspecto agora, que é a questão do tempo, né? Como eu falei anteriormente aqui, as pessoas ficam muito preocupadas às vezes com o tempo da oração, porque está com hora ou muito rápido, ou nem hora, já preocupado que não vai ter muito tempo. Você propõe a orar um tempão assim, depois acaba não conseguindo. Eu queria fazer um comparativo aqui, e o pessoal aí que é da corrida vai gostar desse comparativo. Pensa na oração como um exercício, tá? É um exercício mental, é um exercício de entendimento, um exercício de sabedoria, mas é um exercício, né? Se a gente fosse equiparar a oração com uma corrida, e vamos supor que você está aí sedentário, estava sedentário, e aí se propôs a fazer uma atividade física, e aí chegou lá na academia, ou chegou para um instrutor, chegou lá no parque, para alguém que estava ali correndo, e falou assim: olha, eu tô parado aqui já faz uns anos, ou eu nunca pratiquei uma atividade física controlada, pensada e tudo mais, e eu queria correr amanhã 42 quilômetros, queria correr uma maratona, ou eu quero correr no próximo final de semana uma maratona. A primeira coisa que eu vou falar assim: você tá doido, você não vai conseguir não chegar nem nos 5 quilômetros primeiro. Nunca fez uma atividade física, nunca fez um treino controlado, e vai querer sair disparado aí para correr uma maratona? Impossível. Impossível você conseguir. Então a dica vai ser: olha, amanhã a gente vai começar com um treino, vai fazer um alongamento, vai fazer um aquecimento e vai correr ali 100, 200 metros, para o corpo se adaptar ao que você está fazendo. Aí depois, na outra semana, alongou, aí doeu, né? Doeu, aí depois faz um alongamento, aquecimento, aí o 200 metros vira 400 metros, 500 metros. Aí na outra semana já tá um pouquinho melhor, ainda tá com um pouco de dor, mas o corpo já tá mais ambientado, os pulmões já estão mais ambientados, as pernas, tudo mais. Aí vai fazer 1 quilômetro, aí depois já começa a fazer um treino físico, um fortalecimento, devagarzinho, na academia. Daqui a pouco, 1, 2 meses, você já está fazendo seus primeiros 5 quilômetros, né? Com todo acompanhamento ali, alimentação, e tudo vai melhorando em volta da prática física. Mas tudo começou com uma decisão e com os primeiros passos. Então na oração não é diferente. Você vai começar primeiro estipulando um horário, um dia, dentro do dia, um período, mas que seja um horário que você sempre pratique, para isso se tornar algo costumeiro. Então, se você tem melhor cognição pela manhã, pratique a oração pela manhã. Acordou ali 5, 10 minutinhos mais cedo, não vai mudar muito na tua rotina. Faz uma oração ali, pode começar pelo Pai Nosso, né? Para quem treina aí, provavelmente o instrutor fez todo o passo a passo ali junto com você, né? Agora o legal é que no caso da Bíblia, o instrutor é o próprio que o
O instrutor é o próprio que inspirou o texto, né? Que vai estar do lado ali. Então você tá ali, pô, eu queria treinar. Treina ali com o Pai Nosso, oração do Pai Nosso. O próprio autor da Bíblia vai estar do teu lado ali. Vai assim, filho, vai assado, vem aqui, decora esse pedacinho. E aí você vai ver como é legal essa prática e o quanto isso vai mexer na tua mente, né? Já vi alguns estudos falando que tem áreas do cérebro que são ativadas justamente com a oração, né? É um negócio maluco que foi observado. Áreas do nossa cognição ativadas com a oração. Diferente do raciocínio lógico, diferente de uma emoção. Uns pontos específicos ali que na monitoração do cérebro acendem ali quando praticada a oração, né? Então, você que tá aí com dúvida de como fazer, pega a oração do Pai Nosso, vai devagarzinho, vai orando, então equiparando ali com o treino, né? Vai fazendo um trotinho, vai dando os primeiros passos, fez um alongamento, fez um aquecimento, você vai pegando prática, mas o importante é constância. Constância. Foi o que a gente leu no texto aqui, perseverar, né, na oração, orai constantemente. Então, a constância é a chave. Pode orar pouquinho? Ora pouquinho, mas ora todo dia, procura orar no mesmo horário. Se você tem dificuldade de orar pela manhã, ora na hora do almoço, ou depois terminou a refeição, ou antes da refeição, no horário do almoço. Tem dificuldade na hora do almoço, tudo correria? Ora quando chegar em casa, ou para você que já trabalha em casa, né? Ora assim que você encerrar teu expediente, agradece a Deus pelo dia e já faz ali tua oração do Pai Nosso para poder pegar a prática, mas trabalhe uma constância de oração, né? Porque aí depois, os 2 minutos de oração que você fez, os grandiosos 2 minutos de oração que você fez, vão se tornar 5, depois vão se tornar 10, talvez daqui a um tempo 20, depois meia hora. E é interessante que conforme a prática da oração, cada vez mais o próprio Espírito vai te colocando coisas na mente a qual você deve orar. Porque no começo é muito da gente assim, mas depois esse diálogo da oração vai acontecendo, o Espírito Santo vai colocando na tua mente aí o que você deve orar, o que deve ser falado. Orações intercessórias, orações de petição, tantas outras mais aí que a gente poderia aprender, mas não quero me estender aqui com o estudo sobre os tipos de oração, mas é mais trazer essa mensagem aqui básica, conceitual, para você que está começando aí e tem dúvidas, né? Ou tem receio porque alguém disse que ora X horas e você se achou menos por nas poucas orações que você fez você levar poucos minutos. Mas lembra da atividade física, lembra do exercício físico, lembra de uma corrida. Você não vai sair do nada e correr uma maratona de 42 quilômetros. Não vai, impossível. Sedentário e quer correr a maratona de 42 quilômetros, esquece, não vai conseguir. Começa com 100 metros. E os 100 metros é a oração do Pai Nosso. Pode até ler ela. Depois você vai, a partir dela, cada pedacinho, vai acrescentando coisas e você vai ver que o tempo vai se alongando e daqui a pouco você tá aí com os seus joelhos dobrados, ou com as mãos estendidas aí
orando 1 hora, 2 horas, facilmente. Que vai passar que você nem vai ver. Aí vai ser o efeito ao contrário. Você vai orar mais horas, mais tempo. E quando você terminar, você vai ter achado que passaram 10 minutos, 5 minutos. Quando na prática foi todo o tempo ali despendido aos pés do Senhor, né? Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Ó, falei agora igual os caras da Universal. Meu amigo, minha amiga. Mas desejo aí para vocês uma segunda-feira abençoada, uma segunda produtiva, próspera, cheia de saúde, cheia de alegria. E vamos enfrentar esse friozão que agora está a 17 graus. 17 graus, 6h44. E já tá trânsito aqui. Tá indo devagarzinho, ó. Dá pra vocês verem aqui pelas árvores, ó. Que o trânsito tá indo devagarzinho. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Valeu!